vocês? Sou a professora Conceição Alencar e começa agora a sua aula de língua portuguesa. Se liga na TV Educação e no portal do estudante, que tem muito conteúdo para vocês. Essa será a nossa última aula sobre pronome. Na aula de hoje faremos apenas exercícios, Todos os exercícios comentados, para que a gente possa tirar todas as nossas dúvidas. Mas se você perdeu as aulas anteriores, dá uma passadinha lá na plataforma Gonçalves Dias, que nós já temos a aula sobre pronome, a aula 1, nós temos a aula 2 sobre a classificação dos pronomes, e esta aula de hoje, que é o quê? Somente exercícios comentados para que nós possamos classificar e possamos tirar todas as nossas dúvidas em relação aos pronomes. Então, vamos lá para a primeira questão, começando aqui com o texto de Oswald de Andrade. É um texto bastante conhecido, imagino que vocês já tenham se deparado com ele por aí, que diz assim: pronominais, é o nome do poema. Dê-me um cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno, e do mulato sabido, mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Esse poema, ele traz muito sobre a questão do nosso jeito de falar no nosso dia a dia. Nós sabemos que nós temos um emprego correto dos pronomes, a colocação pronominal. Se nós devemos iniciar uma frase com os pronomes átonos, ou se nós não devemos começar. Ele diz aqui que na gramática, o correto seria: dê-me um cigarro. Imagina vocês chegando para alguém e dizer: dê-me um copo de água. Fica até estranho, não fica, turma? Então, é isso que ele está falando, que no nosso dia a dia, na nossa linguagem coloquial, ele diz: deixa disso. O bom brasileiro, o bom branco, ele diz, me dá aí um cigarro, me dá aí um copo d'água, me dá um pedaço de pão, e não faz o uso dessa linguagem mais culta, mais rebuscada, que é mais priorizada pela gramática normativa. Então, vamos lá para a questão. Questão número 1, que diz assim: iniciar a frase com pronome átono só é lícito na conversação familiar despreocupada ou na língua escrita quando se deseja reproduzir a fala dos personagens. Então, ele quer que a gente faça uma comparação entre esse conceito que foi dado por esse autor, que é o Domingos Pascoal, e o conceito do primeiro poema que nós vimos, do Oswald Drummond. Comparando a explicação dada pelos autores sobre essa regra, pode-se afirmar que ambos os autores, tanto o autor do poema quanto o autor dessa frase, diz o quê? Que letra A, condenam essa regra gramatical. Letra B, acreditam que apenas os esclarecidos sabem essa regra. Letra C, criticam a presença de regras gramaticais. Letra D, afirmam que não há regras para o uso de pronomes. Ou letra E, relativizam essa regra gramatical. E aí, o que vocês acham? Vocês acham que os autores, qual é a visão dos autores? Eles acham que nós podemos relativar essa regra, ou então que apenas os que são mais esclarecidos podem fazer uso da regra, pelo contexto do que diz o poema e do que nós acabamos de ler? Qual opção vocês marcariam? Então, a opção correta é que eles relativizam esta regra. Eles, deixa disso, me dá aí um cigarro. Então, ele não usa a forma que seria a classificada como corretamente, a forma classificada gramaticalmente pela gramática normativa. Então, ambos os autores afirmam que, em um contexto mais formal, no qual a norma culta é exigida, devemos obedecer à regra da colocação pronominal, que considera incorreto começar uma frase com pronomes átonos. No entanto, em uma circunstância menos formal, como uma conversa entre amigos, entre familiares, é aceitável desconsiderar essa regra e iniciar com pronome átono sem problema nenhum. Portanto, entendemos que essa regra gramatical pode ser relativizada, ou seja, o próprio contexto é que determina o uso dela. Então, turma, essa questão ela falava sobre o quê? Sobre colocação pronominal, próclise, ênclise, mesóclise. É um assunto que certamente vocês ainda vão estudar mais lá adiante também, porque essa é uma aula do primeiro ano do ensino médio.
Segunda questão, complete com os pronomes e indique a opção correta, dentre as destacadas abaixo. Eu deixei ali um espacinho, né, para vocês saberem se nós vamos colocar um pronome pessoal. Quais são os pronomes pessoais? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Ou se nós vamos utilizar aí um pronome oblíquo, né, no caso, existe uma dúvida muito grande de algumas pessoas, se elas utilizam o eu ou o mim, em algumas situações, né? Então, eu vou ler aqui e mais em seguida vocês vão ter ideia de qual fica mais adequado dentro dessa oração. Primeira, de repente deu-lhe um livro para ler. De repente deu um livro para mim ou para eu. Nada mais há entre eu e você, entre mim e você. Sempre houve entendimentos entre mim e ti, entre eu e ti. José, espere, vou com você, vou contigo. Qual seria o mais adequado, né? Já coloquei aqui para a gente ver, mas logo em seguida eu vou explicar o porquê de cada um. Por que eu utilizei ela, por que foi utilizado eu, por que foi utilizado o mim, porque existem regras específicas para o uso desses pronomes. Então, na primeira opção, né? Deu-lhe um livro para ela ler. De repente, deu um livro para mim. Nada mais há entre mim e você. Vou já explicar por que nós utilizamos mim. Sempre houve entendimentos entre mim e ti. José, espere, vou com você. Então, vamos ver a explicação dessa questão para ficar mais claro para vocês. Nessa questão, é necessário saber que, após uma preposição, devemos usar os pronomes oblíquos tônicos, né? Os pronomes oblíquos tônicos. Nós temos os átonos, que a gente viu até naquela questão anterior, que quando começa a frase com pronomes átonos, né? E aqui nós temos os pronomes oblíquos tônicos. Quais seriam? Mim, comigo, ti, contigo, ele, ela, nós, conosco, vós, convosco, eles e elas. Esses são os pronomes oblíquos tônicos. Por isso, esses pronomes exercem função sintática de objeto indireto da oração. Então, olhem aí que já está entrando um pouquinho também na sintaxe. Por isso, é muito importante que vocês, primeiro, dominem a morfologia, para quando vocês encontrarem as questões de sintaxe, vocês também conseguirem resolver. No entanto, há construções em que a preposição que antecede o pronome também introduz uma oração cujo verbo está no infinitivo. Lembram os verbos do infinitivo? Dar, falar, andar, escrever, estudar. Nesse caso, devemos usar o pronome pessoal do caso reto. Quais são os pronomes pessoais do caso reto? Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Pois esse pronome pode estar exercendo função de sujeito da oração. Tá? Então, vocês vão ter que observar se os pronomes eles estão funcionando ou não como sujeito da oração, tá certo? Então, fica ligado aí nessa dica. Diferencie pronomes oblíquos e pronomes pessoais do caso reto, né? Do caso reto, do caso oblíquo. Vamos aqui para a terceira questão. Na frase, chegou Pedro, Maria e o filho dela. O pronome possessivo foi utilizado para quê? Lá no finalzinho da frase, ele coloca o pronome possessivo dela. Por que ele colocou esse pronome? Será que ele não poderia ter dito, chegou Pedro, Maria e o seu filho? Ficaria claro para a gente? Então, ele quer saber por que foi utilizado o pronome possessivo. Então, letra A, foi utilizado para dar mais ênfase. Letra B, foi utilizado para fazer uma elegância, dar estilo na escrita. Letra C, foi utilizado como uma figura de harmonia. Ou letra D, foi utilizado para dar mais clareza ao texto. Ou nenhuma dessas opções. O que vocês acham? Por que utilizaram, então, ali o pronome dela? Chegou Pedro, Maria e o filho dela. Para que serve esse pronome, né? Vamos ver? Então, serve para dar mais clareza ao texto, para deixar bem claro de quem era o filho, para evitar, assim, uma ambiguidade, que é o que nós vamos ver agora. O pronome possessivo seu, muitas vezes, pode apresentar ambiguidade.
O que é ambiguidade? Gera o duplo sentido. Eu poderia não entender de quem que era o filho. O filho era de Pedro ou o filho era da Maria. Então, às vezes, esse pronome possessivo, ele dá essa ideia de ambiguidade, né? E gerar dúvidas quanto ao elemento possuidor. Para evitar a ambiguidade, utilizam-se as formas contraídas, dele, dela, deles e delas. Neste caso, o pronome possessivo foi reforçado para que não houvesse dúvidas de que o filho era realmente da Maria. Então, foi utilizado unicamente para dar clareza ao texto. Vamos lá para a próxima questão. Encontramos pronome indefinido. Em qual das opções abaixo? Lembram dos pronomes indefinidos? Eu falei para vocês lá nas aulas anteriores. Só dá uma passadinha lá na plataforma Gonçalves Dias. A aula 2 sobre pronomes, vocês vão ver as classificações dos pronomes, né? E lá nós falamos sobre os pronomes indefinidos. O próprio nome já diz, ele indefine, né? Ele não deixa de modo específico. Fica muito vago. Não dá para a gente definir. Ele é indefinido. Por quê? Porque eu não consigo definir. Então, qual dessas opções aqui não fica realmente definido para a gente? Vamos ler as opções? Letra A. Muitas horas depois, ela ainda permanecia esperando o resultado. Letra B. Foram amargos aqueles minutos, desde que resolveu abandoná-las. Letra C. A nós, provavelmente, enganariam, pois nossa participação foi ativa. Letra D. Havia necessidade de que tais ideias ficassem sepultadas. Letra E. Sabíamos o que você deveria dizer-lhe ao chegar da festa. E aí, conseguiram identificar o pronome indefinido? Não confundam pronomes indefinidos com pronomes relativos, com os pronomes interrogativos, porque como nós vimos no quadro das classificações, ele pode se repetir. Né? O mesmo que pode funcionar como um pronome interrogativo, ele pode ser também um pronome relativo. Então, não adianta apenas eu memorizar aquele quadrinho. Eu tenho que saber compreendê-lo dentro do contexto, saber dentro daquela situação o que ele está me passando. Né? Se está dando uma ideia de posse, se é uma demonstração, se é uma interrogação, se está situando um termo que já foi citado e está retomando esse texto. Então, vamos ver aí onde é que nós temos o pronome indefinido, né? Nós temos o pronome indefinido na letra A. Muitas horas depois, ela ainda permanecia esperando o resultado, né? Muitas horas, não dá para saber. Ficou bem específico? Se foi às 9, às 10, às 11, a gente não tem como saber, né? Não diz quantas horas ela ficou esperando. Se foram 2, se foram 3, se foram 4, é totalmente impreciso. Então, vamos aqui aos comentários das outras opções, né? Os pronomes das orações restantes são classificados como aqueles, pronome, né, demonstrativo, a gente utiliza aquele quando está distante da pessoa que fala e da pessoa com quem se fala, né? Nossa, pronome possessivo, né, dá uma ideia de posse, meu, minha, teu, tua, nosso, nossa. Tais, pronome demonstrativo. Li, que é o pronome pessoal do caso oblíquo. Nós já falamos sobre os pronomes pessoais do caso reto. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. E nós temos também os pronomes pessoais do caso oblíquo. Certo? Vamos então para outra questão, a questão de número 5. Assinale a alternativa onde o pronome pessoal está empregado corretamente. Atenção ao comando da questão. Em algumas ele quer a opção correta, em outras ele pede a incorreta, em algumas ele diz exceto, só não aquela. Então, sempre quando vocês forem fazer questões assim, uma dica bem legal é vocês grifarem o comando da questão. Qual palavra vocês deveriam grifar nesse caso, né? A palavra corretamente. Vocês já sabem que teriam que procurar ali, de acordo com o comando, a opção correta. Né? E aí vai deixando você mais atento à questão. Então, vamos ver onde que o pronome pessoal foi usado corretamente. Letra A. Este é um problema para mim resolver. Seria para mim resolver ou para eu resolver. Entre eu e tu, não há mais nada. Letra C.
A questão deve ser resolvida por eu e você. Letra D. Para mim, viajar de avião é um suplício. E letra E. Quando voltei a si, não sabia onde me encontrava. Observem que ela está falando dela mesma. Mas olha o pronome que ela utiliza. Ó. Quando voltei a si, não sabia onde me encontrava. Está fazendo uma confusão aí com os pronomes, né? Ela está se relacionando a ela mesma, a própria pessoa que fala, mas está usando um outro pronome. E aí, conseguiram identificar a opção correta? Vamos lá para a opção correta. A opção correta seria a letra D. Para mim, viajar de avião é um suplício, né? Essa é a opção correta. Por que as outras não estão corretas? Por que as outras estão erradas, né? Vamos ver aqui, ó. Para mim resolver, né? Para mim estudar, para mim resolver. Já não ficou muito bom, né? Sempre que for conjugar um verbo, usa-se os pronomes do caso reto e não os pronomes do caso oblíquo. Então, se eu vou conjugar o verbo, eu utilizo os pronomes do caso reto e não os pronomes do caso oblíquo. O correto seria, este é um problema para eu resolver. A outra, né, outra opção, entre eu e tu. Com a preposição entre, usa-se pronomes pessoais do caso oblíquo. Então, o mais adequado, o mais correto seria, entre mim e ti, não há mais nada, né? Por conta aí dessa pequena observação. Por eu e você, depois da preposição por, usa-se pronomes pessoais do caso oblíquo tônico. Nós temos os oblíquos átonos e nós temos os oblíquos tônicos. Então, o mais adequado seria, a questão deve ser resolvida por mim e ti. Assim, né, teve aqui nessa construção uma mistura das pessoas gramaticais. Quais são as pessoas gramaticais? Primeira, segunda e terceira pessoa do singular, primeira, segunda e terceira pessoa do plural, né? Então, o que aconteceu? Misturou as pessoas gramaticais. Começa o discurso falando de uma pessoa gramatical e já lá depois coloca uma outra pessoa gramatical que não tem nada a ver, né? Ó, eu voltei, primeira pessoa do singular. Já se é o pronome oblíquo relacionado à terceira pessoa, né? Então, como é que ficaria o adequado? Quando voltei a mim, não sabia onde me encontrava, né? Porque está relacionada a ela mesma. Então, muito cuidado com essas questões, com o emprego dos pronomes, né? Com as pessoas gramaticais, porque tudo isso vai influenciar na hora da construção e na hora do uso desses pronomes. Sexta questão. Assinale a opção em que o pronome não tem um valor reflexivo, né? Turma, o que é o pronome reflexivo, né? Quando dá a ideia de que praticou e também recebeu a ação, né? Eu me penteei, eu me vesti, eu me pintei, né? Então, assim, eu tanto executo quanto recebo a ação. Eu tanto pratico como eu recebo a ação. Então, vamos ver aqui onde ele não tem valor reflexivo, né? Letra A. Entregou-se ao mais sombrio desespero. Letra B. Quase te fizeste réu de polícia. Letra C. Senhor, exclamou Isaura, correndo a lançar-se aos pés de Álvaro. Letra D. As seguintes serão ainda piores e te farão ir rolando de abismo em abismo. Letra E. Eu me julgo o mais feliz dos mortais. Então, ele quer saber aí onde não teve a questão da... não foi recíproco, né? Ele tanto praticou quanto recebeu, né? E não teve valor reflexivo. Então, vamos ver qual a opção. A opção é a letra D, né? As seguintes serão ainda piores e te farão ir rolando de abismo em abismo. Essa oração não dá a ideia de que o sujeito pratica uma ação e que ele também sofre a ação, né, sobre si próprio. Apenas são as seguintes que o farão ir rolando ao abismo e não a própria pessoa. Então, não deu ideia aí reflexiva. Para dar uma ideia reflexiva, ele teria o quê? Que praticar e também receber a ação.
Então é isso, turma. Essa foi a nossa aula com os exercícios comentados sobre pronome. Você deve dar uma passadinha lá na plataforma Gonçalves Dias para olhar a parte 1 sobre pronomes, a parte 2 que nós temos todas as classificações, assim como as demais aulas sobre as classes de palavras variáveis, né? Quais são as classes de palavras variáveis que nós temos já lá? Nós temos substantivo, nós temos adjetivos e outras classes também que variam em gênero, número e grau, tá certo? Eu aguardo vocês na próxima aula. Um grande abraço e até a próxima.